Oi, pessoal, esse é o Crespo Podcast, um podcast de assuntos variados. Eu sou a Renata Crespo e sejam todos bem-vindos. Oi, pessoal. Bom, estamos aqui, para o primeiro podcast do ano. Hoje eu estou com uma pessoa muito especial. É um prazer ter essa pessoa aqui, um ator, um dublador excelente. Eu estou falando do Mauro Ramos. Bom, Mauro, primeiramente eu já queria, te agradecer pela sua disponibilidade. Eu sei que às vezes a agenda é corrida, mas muito obrigada por você ter topado, bater esse papo aqui com a gente. Sinta-se bem à vontade, tá bom? Tá, pode deixar. Eu estou bem à vontade, eu estou em casa também, então fico à vontade em casa. Bom, para começar, Mauro, como é que você começou na dublagem? Assim, tipo, você sempre quis ser dublador? Foi influência de alguém? Não, Foi para você? não quis, não foi o caso. Um dia, esses 60, quase 65 anos de vida, eu fiquei. A gente tem uma tendência que, quando chega mais ou menos ali entre 55 e 60 anos de idade, a gente começa a rever a própria vida, por causa da Uhum. proximidade da morte. Aham. Então, a gente começa a fazer uma análise e a observar determinadas coisas que a vida, de um modo geral, no dia a dia, não nos permite. Uhum. Eu, eu nunca, quando era criança, pensei em ser ator. Eu adorava bonecos, Uhum. adorava história em quadrinho, passei a adorar muito literatura ali pelos 10 anos de idade, quando fiquei gravemente doente com hepatite, Aham. e porque um tio meu, tio Benedito, toda semana ia lá no apartamento lá em Niterói, onde a gente morava, e levava para mim um livro que era vendido numa coleção em banca de jornal, que eram adaptações de grandes clássicos da literatura infanto-juvenil. Sim. Era a editora Abril que imprimia. Eu consegui, ao longo dos anos, juntar mais da metade desses livros de Caramba! novo. É, ainda estão faltando uns 6, mas eles foram muito significativos para mim. Então, eu assistia muita televisão, desde os 6, 7 anos, quando eu fui ao cinema pela primeira vez. Eu ia com bastante frequência ao cinema, porque existia um cinema no bairro onde a gente morava, na ocasião, Madureira. Tinha Uhum. um cinema que não existe mais, chamado Cine Madureira, e a bilheteira era a mulher de um primo do meu pai. E aí ela deixava a gente entrar de graça. E eu ia, às vezes até sozinho. Uhum. Então, eu via muitos filmes, muitos que o pessoal achava que eram coisas de adulto, e eu via, porque o cinema me encantava enormemente. Mas eu não tinha pretensão de ser ator, não mesmo. Mesmo gostando Mas de eu, cinema, não passava, pela sua não, cabeça, não né? passava pela minha cabeça. Eu ouvia muito rádio, tinha até um programa que depois eu, eu ouvi toda a série, e essa série atualmente está no YouTube, chamado Teatro de Mistério, que a Rádio Nacional veiculava 2 vezes por semana, e eu adorava, porque eram detetives, né? E Uhum. elucidavam casos semanalmente. E eu via tudo isso, via televisão, via desenhos, via filmes, séries. Eu sempre consumi muito isso. E eu aprendi muito rapidamente a ler aos 5 anos de idade. E eu acabei fazendo uma coisa que depois, mais tarde, eu fui ver que a vida estava me empurrando para ser o que eu sou hoje. Aham. Eu lia livros infantis e revistas em quadrinhos para os meus irmãos, que eram menores do que eu, e não sabiam ler nem escrever. Sim. E um ficava de um lado, outro ficava do outro, e aí eu ia fazendo vozes.
tentando encantar Nossa, que os legal. irmãos nessa coisa, né? Me lembro também de que eu ganhava muito bonequinho de meus avós, né? E eu comecei a fazer um teatro uma vez na janela do meu quarto, que dava para o corredor de uma vila, e as crianças começaram a ir assistir eu fazendo aquele teatrinho com os bonecos, fazendo vozinhas e tal, como eu vi em desenhos animados, aquela coisa toda. E aí o pessoal chegou a me cobrar, a fazer. Pô, você não vai fazer essa semana? E eu, espertamente, para conseguir algum dinheiro para balas, eu cobrava 5 centavos de cruzeiro naquela época. Caramba. E com 5 centavos de cruzeiro eu comprava 5 balas. Olha para Não. você ver. Então, e o pessoal pagava, porque era mixaria, era moedinha. E ficava ali o pessoal embaixo da janela vendo eu fazer aquele negócio todo. Então eu fiquei pensando, caramba, a vida foi me empurrando, foi me preparando e foi me levando Uhum. para ser ator de voz. E ao longo do tempo, eu comecei a me interessar por teatro, porque eu era um comediante na minha escola. E eu, hoje em dia, não lembro de quase nada, mas eu lembrava de piadas assim, você dava um tema, eu vinha com uma, duas, três piadas sobre aquele Tinha essa tema. facilidade, né? Tinha muita facilidade. E eu fazia um negócio muito interessante, que hoje em dia eu rio, né? Eu estudava numa escola em Cascadura, no Rio de Janeiro, zona norte do Rio, que era uma escola tradicional daquela localidade, e hoje já não existe mais, foi posta abaixo e transformada em complexos de apartamentos. Uhum. Colégio Arte e Instrução, onde, coincidentemente, meu pai havia estudado também. Eu entrei ali na quinta série, depois daquele ano fatídico de ter perdido um ano inteiro com a doença, né, da hepatite. Uhum. E aí lá pelo quarto ano ginasial, né, ou oitava série na época, eu costumava reunir um grupo de colegas entrando furtivamente no auditório do colégio, que tinha um auditório gigantesco, 800 lugares, com palco italiano, passava peças e tudo mais. Nossa, que legal. E estava em reforma naquela época. E aí eu contava piadas ali, como se fosse um showman, né? O que o Uhum. pessoal hoje em dia chama de stand-up, que naquela época era chamado de one-man show. E aí eu contava as piadas, o pessoal aí passava o recreio, dava o sinal, a gente voltava para a sala. E cada vez mais foi enchendo. Foi enchendo até que o diretor adjunto, Jurandir, ele começou a desconfiar que tinha tanta gente que simplesmente sumia no recreio. Cadê essa gente? Todo mundo, né? Até que ele descobriu que eu fazia esses encontros na hora do recreio, ele sentou-se, assistiu tudo, riu a beça. Aí, quando tocou o sinal, ele levantou, todo mundo se assustou, foi embora, né? E aí ele veio em minha direção, e eu completamente sem graça, e ele falou: Olha, ótimo, gostei muito do show, você tem futuro. Agora, está proibido de fazer isso de novo. Ai, meu Deus. Aí eu fiquei na minha, né? Uhum. Fiquei na minha, não fiz mais. Mas eu era muito ativo na escola. E aí tinha muitos conhecidos e tal, e comecei, eu fazia brincadeiras, imitava os professores na cara dos professores, a partir do clássico, né, que na época passou a ser científico.
Eu me Uhum. formei em auxiliar de patologia e eu não sei chongas de patologia, Sério? sério. E aí, nem Nossa. reconhecer um exame de sangue eu reconheço. E aí eu fiquei como o rapaz que era engraçado. Né? E aí eu estava um dia lá na sala de aula, com um dia como outro qualquer, e entra um dos inspetores, né? E fala uma coisa com professora, não lembro, e aí o professor, ao professor, ele disse assim, Mauro Ramos, e tinha um outro Mauro, Uhum. Mauro Ramos, estão te chamando lá na sala dos professores. Putz, foi uma coisa, né? Ser chamado Uma na sala dos comoção dentro da sala de professores, né? aula, né? O pessoal fazia aquele negócio, ih, tá fudido, hein? Se ferrou. E eu fui, né? Quando eu cheguei lá, o Jurandir, aquele diretor adjunto, falou para mim assim, Mauro, tem um grupo de teatro que está arrendando o nosso palco aqui, o nosso auditório, e eles estão precisando de uma pessoa para fazer um papel, porque a pessoa, o ator que ia fazer o papel, não vai poder fazer mais. Aí eu falei, aí eu sugeri o seu nome. Aí eu disse, o meu nome por quê? Ué, porque você Como assim eu? é o palhaço da escola? Aí eu falei, tá, mas quem disse que eu sou ator? Você é ator, você só não sabe. E aí eu, feito um robô, até hoje eu não sei porquê, eu fui falar com o Leonardo, que era o responsável pelo grupo, o Grupo Teatro Ribalta. Uhum. E ele chegou para mim e falou, você que vai fazer o papel? Pô, que bom e tal. Aí eu expliquei para ele, Leonardo, eu não sou ator, nunca fiz nada. Ele, não. Eu falei, quanto tempo vai levar para a gente ensaiar isso? Ele falou, você tem uma semana. Eita. Só lamento para mim. Né? Eu fiquei desesperado. Imagino. E, enquanto isso, ele foi lá e ele foi no sindicato e conseguiu um provisório para mim, Uhum. um registro provisório para mim. E aí eu comecei a entrar, eu comecei a fazer a peça, foi A Bruxinha que Era Boa, da Maria Clara Machado. E eu fiz o vilão, Bruxo Beelzebub III. Já começou com um E, vilão, já, né? falava para Dedéu, e eu tinha uma memória ótima naquela época. Então, e aí eu entrei no teatro como ator a partir daí. Uhum. E fiquei no grupo durante um bom tempo, porque o grupo fazia teatro de repertório. E a gente fazia peça infantil sábado e domingo à tarde, e sábado e domingo à noite a gente fazia uma peça adulta, enquanto estava durante a semana ensaiando outra peça infantil e outra peça adulta. E a gente ia revezando os grupos. Uhum. O grupo que estava atuando numa peça numa ocasião, ele, na outra peça, ele fazia parte do staff, né? Então, figurino, luz, tudo isso, som. E nessa ocasião, eu fui levando, né? E nessa ocasião eu acabei morando dentro do colégio. Uhum. Como a minha mãe morava longe e o que eu ganhava trabalhando na secretaria do colégio, depois que eu me formei, não dava para eu ir todo dia e voltar e ainda ter dinheiro para comer, eu então passei a morar escondido no colégio. Primeiros dias eu dormi em cima do piano de cauda que tinha Meu Deus. no palco, os morcegos voando de um lado para o outro. Depois eu me acostumei. E depois, como o pessoal que fez a reforma lá foi muito com a minha cara, transformaram o último camarim, que eram 3, num apartamentozinho para mim. Uhum.
Então, eu morava lá sem o pessoal do colégio saber. E eu ensaiava, tinha ensaios lá e tal, diariamente. O pessoal pensava que acabava o ensaio, eu ia para casa, e eu ia para casa mesmo, que era ali o camarim escondido. Uhum. Então, ali eu comecei a minha vida de ator, sem ter nunca pensado em ser ator. E aí eu trabalhei em muitos lugares depois disso, muito lugar, até cantei na noite, para você ver. Cantor E também? cantei na noite para ganhar dinheiro, né? Para comer. Sim. E, e aí, ao longo do tempo, eu fui fazendo trabalhos, muitos deles para o qual eu não tinha pendor nenhum ou que não gostava, mas eu tinha que ganhar Uhum. o dinheiro. Sim, claro. Até que um dia eu fui bater com um dos colegas lá do grupo musical que a gente formou, o Sam Brincando. Eu tinha um colega nosso que ele trabalhava no jornal O Dia, e ele até hoje é um excelente, maravilhoso jornalista, Uhum. trabalha até para a revista Caras e tudo mais, e é expert em fazer biografias, principalmente do mundo do samba, porque ele conhece todo mundo que produziu muitos discos de samba, né? Uhum. O Marcos Salles, o nome dele. E Sim. aí o Marcos Salles me indicou para ser secretário da editora do caderno de televisão do jornal O Dia. Eu fui fazer, naquela época, ser secretário era incomum. Todo mundo Uhum. queria uma secretária. Mas Entendi. como era uma editora e não um editor, a Uhum. editora falou: não, legal, bota o rapaz, ele é organizado. E eu fiz uma certa revolução no departamento, né? Consegui fazer em 6 meses um arquivo de textos e fotográfico e controle de material e controle de entrada e saída de automóveis, de repórteres, de fotógrafos para o departamento, que tudo ficou na minha mão, né? Uhum. E todo mundo vinha para falar comigo. E eu sempre com aquela esperança, né, de trabalhar como ator. Uma das repórteres chamava-se Eliane Martins. E aí a Eliane chegou para mim e falou assim: Mauro, a Cidinha está precisando de alguém para. Cidinha Campos, de um programa de rádio na Super Rádio Tupi. Ela está precisando de alguém para organizar o arquivo dela, que está uma zona. Aí eu indiquei seu nome. E aí eu fui. Dava para fazer, porque era o seguinte: eu trabalhava com ela de 7 ao meio-dia, almoçava correndo, andando, atravessando o túnel João Ricardo na Saúde, pela Nossa. Central do Brasil, e ia e pegava Praça 11 e pegava o jornal. Entrava no jornal e 1 hora da tarde eu estava no jornal. Uhum. E ficava até as 6 da tarde, que era o meu, de 1 às 6. Ok, tudo bem. Comecei lá e tal, aquele negócio todo. E a Eliane, né, me indicou, eu fui lá, falei com a Cidinha falou: ó, você fica lá, organiza aquele negócio. Eu fui ver o arquivo, estava uma zona, você não fazia Nossa ideia. Senhora. Eu ia levar mais ou menos uns 8 a 9 meses para organizar aquele negócio. E eu comecei pacientemente, só que eu só consegui mexer naquele arquivo durante uma semana. Porque, de repente, a Cidinha Campos falou: você vai ficar no rádio de polícia e rádio de bombeiro. O que você tem que fazer é ficar escutando para ver se tem alguma chamada sobre alguma coisa que você imediatamente me informa para mandar para a geral dos repórteres. Se for alguma coisa boa, eles já vão lá e entram primeiro na matéria. Uhum. Aí eu já isso daí faz parte da produção do programa. Aí eu Sim. comecei a fazer isso. Ao longo do tempo, eu passei a cuidar do bom dia dela.
E aí larguei o rádio e passei a escrever o bom dia dela, agradecendo as pessoas, pessoas que ajudavam, Já virou pessoas que mais um mandavam redator, né? é, as efemérides. Hoje é dia de não sei o quê, hoje é dia de não sei o que lá, do santo não sei das quantas. E aí tinha o negócio de escolher uma coisa para a Cidinha ajudar. Ou Uhum. seja, conseguir uma cadeira de roda, uma perna mecânica, uma dentadura, um olho de vidro, um poste de luz na rua que não funcionava, voltar, não sei o quê, internação de velhinho, internação de criança. E aí eu comecei a ficar responsável por isso também. Uhum. E aí comecei a atender as pessoas que iam lá pedir ajuda, fazendo triagem e encaminhando. Dali a pouco, o produtor teve que entrar de férias e o programa tinha um quadro humorístico com um ator, um radioator que fazia um repórter gay, Sim. que era o Gugu. E eu ajudava eventualmente o Gugu, porque quando o Gugu não tinha uma boa matéria em nenhum lugar para onde ele fosse entrevistar alguém, a gente forjava uma situação no último estúdio da emissora, que era próximo do estúdio de FM. E até que a Cidinha foi descobrindo, né, as coisas, tal, que era eu que fazia um monte de tipos lá. Isso por causa da necessidade. Eu não estava nem Sim. pensando, né, em ser radioator, mas já era ator. E aí eu, o produtor resolveu ir embora para as férias acumuladas de 3 anos. E ele chegou e falou assim: olha, você, a partir de agora, além de tudo que você faz, você vai escrever o quadro do Gugu. Aí eu comecei a ser redator. E aí foi levando, eu fui ajudando, fazendo isso, fazendo aquilo. Teve um dia que o ator se desentendeu com a Cidinha em pleno ar, no quadro. Nossa, E foi embora, largou o microfone e foi embora. caramba. E eu fiquei ali segurando até dar a hora de acabar o quadro. Não sei como é que eu fiz aquilo, mas foi. Quando acabou, a Cidinha falou: agora o horário do Gugu é seu, se vira. E eu inventei um repórter e tal, aquele negócio todo, e fiz lá durante um bom tempo. E passei também, como ela fazia uma peça, Homem Não Entra, que era só para mulher, ela não tinha muito tempo para ver televisão. E aí eu é que assistia a televisão para ela e escrevia o que tinha acontecido e dava pitaco como se fosse ela. Uhum. Outra, outra faceta de redação. Ela me emprestou, inclusive, um videocassete um aparelho de televisão em que eu gravava um canal para depois assistir enquanto assistia outro. Eu não Uhum. sei nem como é que eu fazia essas coisas. Não, eu tô só imaginando aqui a quantidade de coisas. Aí, menina, eu fui chamado nessa para o programa que vinha logo depois dela, que era o Patrulha da Cidade, que é um programa que não Sim. sei se ainda existe, que é um programa policial, e a gente tinha Existe sim, um grupo inclusive. de radioatores. Aham, eu acho que ele existe sim. Inclusive, eu tive aqui com um radialista que trabalha lá não sei se você conhece, trabalha na Tupi, que é o Garcia Duarte. Não, E não conheço. então, eles ainda fazem, sim, acho que o Patrulha da Cidade, assim. Nossa, eu já estou dizendo, olha só como é que você sabe que está ficando velho quando não é do meu tempo. Seria essa a resposta. Não é do seu tempo, né? Não é do meu tempo. E aí eu comecei a trabalhar também como radiator na Patrulha da Cidade. E eu tive que largar o jornal. E fui ficando. Passei a ser redator também do, do, da Patrulha da Cidade. E aí
entre e sai, aquela coisa toda. Eu acabei ficando afastado um pouco, né? Uhum. Porque me mandaram embora durante um tempo. Aí eu fui fazer uma peça de teatro, João Bittencourt, o Padre Assaltante. E aí, depois, não tive nada, acabou a temporada. Eu fui ser vendedor de Gazeta Mercantil, de assinatura de Gazeta Mercantil, porque a mãe dos meus filhos estava grávida do caçula, né? Eu Uhum. precisava de um bom plano de saúde para ela poder ter o neném, aquelas coisas todas, né? Então, eu fiquei ali até que me chamaram de novo para trabalhar lá, no Patrulha da Cidade. Uhum. E um dos colegas saiu de férias, porque tinha férias acumuladas. E aí, a Cordélia Santos, a quem eu devo muito, já falecida, sempre falo o nome dela quando me perguntam, ela chamou uma pessoa, um amigo dela de muitos anos, para substituir esse colega que saiu de férias, que era Mário Monjardim Filho, o Uhum. Monja, que durante muitos anos fez a voz do Pernalonga e do Salsicha do Scooby-Doo. Sim. E eu fiquei assim, né? Caraca, estou contracenando com o Salsicha. Caraca. Bom, nessa, sem eu saber, eu também já participava do Rádio Teatro oficialmente, né? Da Uhum. emissora. Aí ela, Cordélia, diz para o Monja se ele podia me dar uma oportunidade na dublagem, porque eu fazia vários tipos, era um rapaz jovem, estava precisando, que tinha filho pequeno, aquelas coisas todas. E ele me chamou generosamente. Eu fui 3 vezes. Na terceira, ele estava dirigindo um filme e a gente, naquela época, podia assistir os colegas dublando dentro do estúdio, né? Sim. E aí acabou, adiantou, como sempre, as coisas que ele fazia. Aí ele falou assim: vai lá, dubla aquele cara ali. E eu fui, fiz um teste, achei que foi uma porcaria. Nossa. E eu achei uma porcaria. E aí, quando eu acabei, aquele negócio, eu ia falar para ele assim: eu preciso vir mais vezes para poder pegar o negócio. Ele já me pegou pelo braço e falou assim: vem cá comigo. Aí eu fui até a sala da superintendência da Herbert Richard para falar com o filho mais velho, Ronaldo Richard, que era o superintendente na ocasião. E o Monjardim falou para ele: meu filho, pode contratar que é bom. Pode contratar que tem E futuro. você E achando que não eu, tinha sido bom, né? não, e eu assim, né? Aí ele falou: tá, se você, o Ronaldo Richard falou: se você está dizendo que é bom, é porque é bom mesmo. Então, olha, meu filho, escreveu um negocinho lá, um bilhete, passa no departamento pessoal, que eles vão te dar a lista da documentação para você trazer. Eu trouxe, no caso, levei, Uhum. e fui contratado no dia 15 de março de 1989 como dublador, ator dublador da Herbert Richards. Eu guardei isso porque no dia 28 de março daquele ano nasceu o caçula, o Guilherme. Uhum. E eu comecei a trabalhar, e estou até hoje na dublagem, por Sim. causa de Cordélia Santos, por causa de Mário Munjardim e de vários colegas que, ao longo do tempo, me ensinaram muito. Tudo que eu sei de dublagem, eles me ensinaram. Foram muito generosos comigo. Eu só tive gente que foi compreensiva e que me ensinou e que foi verdadeiramente professores da minha profissão. Uhum. Eu já estou aí, vou fazer o quê? 37 anos ano que vem, dia 15 de março. E no Sim. dia 19 de julho do ano que vem, farei 47 anos como ator.
Nossa, é bastante tempo, né, Mauro? É muito tempo. Né? E eu, no dia 13 de fevereiro que vem, farei 65 anos. Isso aí tá. Jesus Cristo. Quando você sabe que está ficando velho, quando você diz não é do meu tempo, realmente. Jesus. Ah, mas que bom, né? Você rodou por vários. Acho que quando tem que ser, não adianta, né? Que você rodou por vários caminhos e parou aqui, né, na dublagem. Sim. E achei que, para mim, foi o setor do trabalho de ator que mais se encaixou para a minha vida. Uhum. Não tenho essa condição que muitos colegas atores dizem, né, de que o dublador é um ator frustrado. Não, não é. Nossa, Desculpe, gente, não é. por quê? Que isso? Nada a ver. Porque não aparece, porque muitos Ah, mas. colegas, como desde o início, trabalhavam em rádio, trabalhavam em teatro, trabalhavam em televisão, trabalhavam em teatro de revista, muitos. Então a gente nunca parou de trabalhar como ator. E a gente é ator sendo dublador, porque Sim, para com você ser certeza. dublador, você precisa ser ator com um registro profissional no Ministério do Trabalho. Uhum. Então, eu não tenho a menor frustração com relação às minhas atividades. Um nicho da profissão do qual eu tenho muito orgulho, muito, muito, porque eu transformei a vaidade do ator num processo de orgulho pessoal profissional, Uhum. sabe? Então, você não sente falta do teatro? Pô, eu sinto falta do teatro, sinto falta do cinema, da televisão, mas eu agora, fisicamente, tenho problemas como um problema físico que eu tenho, que são 3 hérnias de disco na coluna, na região Uhum. lombar. Uhum. Então, não dá mais para eu fazer atividades como na televisão, no teatro, no cinema. Não dá mais. Agora, num rádio, se eu tivesse que trabalhar, e como ator na dublagem, aí eu posso. E Sim. vivo disso. E espero continuar vivendo. Ah, por favor. Tenho Ai, muito orgulho do que eu faço e das coisas que os meus colegas fazem. Eu vejo excelentes atores trabalhando na dublagem. uhum. E é um grande desafio, na minha opinião, para o ator ele estar limitado ao trabalho de um colega de outro país e fazer com que o público do meu país tenha acesso àquela obra de modo integral, adaptada à forma de interpretação Uhum. e fazendo, às vezes, até uma releitura do, do que foi feito. A gente é criativo, Sim. só tentam tolher a gente de ser criativo. Alguns clientes, eles tolhem isso, mas os fãs observam isso com muita clareza hoje em dia. Há coisas, eu vou citar 2 exemplos, que Uhum. são exemplos de o quanto a dublagem exalta um trabalho para o público. São considerados hoje em dia 2 clássicos, né? As Branquelas e aquele, aquela animação Deu a Louca na Chapeuzinho, que a gente teve muita criatividade, os clientes deixaram a gente à vontade para fazer e, cara, hoje em dia são considerados cult para os fãs de dublagem. Uhum. Eles Sim. adoram. Eu amo as branquelas e tal. E o Chapolin Colorado, né?
as adaptações que eram feitas, o Chaves. Sim. Ou seja, tem muita coisa que no exterior não tem a menor importância e que aqui no Brasil é cultuado, como, por Mas que não exemplo, faz sucesso nenhum Cavaleiros do fora, né? Zodíaco. Pois Hã? é. Que não faz sucesso nenhum, às vezes, no próprio país. Exato. Cavaleiros do Zodíaco só é exaltado no Japão e no Brasil, por causa principalmente da dublagem. Sim. E o Yu Hakusho, a mesma coisa. E por aí vai. Vários produtos que o pessoal aqui cultua e que lá fora não estão nem Não aí. tem, não tem, meio que não tem, acaba não tendo tanta importância, né? Exatamente. Então, eu tenho muito orgulho do que eu faço, viu? Muito mesmo. Sim. Não me sinto um ator frustrado, eu me sinto um ator normal. Não posso dizer que sou realizado, porque ator que se sente realizado morre logo, né? É. Vai, abre um buraco no cemitério e se joga. Porque você tem que ter a insatisfação natural do artista, de um modo geral. E, pô, como eu sou insatisfeito comigo, pelo amor de Deus. Ai, meu Deus do céu. Sério mesmo. Mas, sério, mas eu não sou um ator frustrado, Uhum. sabe? Não é uma condição de, eu tô dublando outros atores, estou sendo frustrado. Não, não, estou fazendo meu trabalho com a maior dignidade. Interpretação, só que eu uso a voz só, ok? E muito Então, bem feito, por sinal. muito obrigado. Diga isso para os clientes e para os diretores de dublagem, por favor. Que isso, gente, não, é Mauro E eu Ramos. descobri uma outra coisa que também a vida me empurrou. Lembra que eu falei para você que eu lia revistas em quadrinhos e livros infantis para os meus irmãos? Uhum. Anos depois, eu passei uma fase, muito curta, mas passei, lendo para cegos, Que legal. lá no Instituto Benjamin Constant, no Rio de Janeiro. Já fui. Já fui algumas Já foi vezes. lá? Já fui algumas vezes. E depois, em uma casa ali perto do Meia, que abriga uma série de amigos deficientes visuais. Uhum. E eu lia e aprendi muito. Foi aquilo, eu fazia aquilo intuitivamente como eu fazia para os meus irmãos, só que eu fazia para os colegas que não enxergavam. Sim, sim, sim. E aí eu, sem querer, acabei exercitando uma faceta nova que eu fui descobrir depois. Em 2018, eu fui chamado para ler um livro da Agatha Christie. Eu já era conhecido como dublador. Outro colega, o Spencer, que tinha lido livros para a plataforma, ele me indicou para ler um livro. E eu fui ler um dos livros que, para mim, tem uma importância enorme, que foi um dos 2 livros que eu ganhei no meu aniversário de 15 anos, que foi O Assassinato no Expresso Oriente, da Agatha Christie, e depois Uhum. um livro A Importância de Viver, do diplomata Lin Yutang. E A Importância de Viver acharam para mim, e eu tenho um livro, de novo. E Uhum. Assassinato no Expresso Oriente, eu voltei a ter, fui recolecionando as obras da Agatha Christie e relendo, e eu era encantado pelo filme de 1974, né, com o Albert Finney fazendo o Hercule Poirot, e com um elenco estelar. Vi aquele filme diversas vezes. E Uhum. aí eu li para a plataforma fazendo narração. O Que pessoal legal. gostou tanto, tanto, que eu passei naquela ocasião, hoje o contrato já expirou, mas eu tinha uns 8 livros para narrar da Agatha Christie,
E a Agatha Christie Foundation fez questão que eu assinasse o contrato para só eu ler. Que legal! E eu fui aprendendo. Hoje eu, sei lá, devo estar no 75º livro, não sei, que eu já li na minha vida. Narrei, Uhum. né? E o ápice foi há 3 anos, quando o pessoal da PTBR, o Spencer e o Tiago, conseguiram a narração de O Senhor dos Anéis. E eu li a trilogia do Senhor dos Anéis, li o Hobbit, li o Silmarillion e não parei mais de ler, graças a Deus. Espero continuar a ler, pelo amor de Deus. Que bom, né? Tem Você um vai novo. descobrindo coisas novas, né? E aí eu já fazia isso antes, só que sem, sem essa meta Uhum. focada diretamente, né? Sim, Então sim. é isso. Foi através do rádio que eu acabei na dublagem. E foi através também do rádio, né, ali das narrações que eu fazia para os meus irmãos e para os colegas cegos, a narração. E estou aí Entendi. vivendo. Que bom, né? Mauri, assim, começando a falar um pouquinho, assim, dos seus personagens, que, assim, são muitos, né? Não dá para botar tudo numa entrevista só. É É, verdade. eu queria que você falasse como é que foi fazer o Pumba, né, da franquia do Rei Leão. Oh, Pumba foi o meu primeiro teste ganho para a Disney. Uhum, Eu disputei com um figurão na época. E o figurão até ficou, Silvio Navas, o nome dele, ficou muito pé da vida. sério? Porque perdeu um teste para um novato na ocasião, né? Depois a Uhum, gente voltou a falar. que bom, né? Mas ele é que parou de falar, implicou essas coisas, e eu dizia para ele: "Ué, não reclama comigo, não. A culpa não é minha. Vai lá, Claro. reclama com o pessoal da Disney." Eu, e foi, já, a partir do Pumba, eu comecei a ser visto pela categoria de modo diferente. Foi a partir do Pumba que o pessoal me aceitou como dublador no meio da dublagem. Então, por Uhum, isso que ele é muito importante para mim. E ficamos durante muito tempo fazendo séries para televisão, outros filmes de animação, né? Rei Leão 2, Rei Leão 3, sim. e, e ainda fazíamos durante muito tempo, eu e Pedro Lopes, que fazia o Timão, nos encontrávamos todo ano ali por junho, julho, e nós gravávamos Timão e Pumba em pequenos desenhos que eram patrocinados pela Unesco para crianças da primeira fase de alfabetização no mundo inteiro, né? Mas nós estávamos gravando para o Brasil, de modo geral, para ensinar coisas às crianças através do Timão e Pumba. E até que o Pedrinho faleceu, né? Uhum. E teve um seriado lá do filho do Simba e tudo mais. Quer dizer, eu, como disse Orlando Drummond, uma vez que eu tive que cantar Hakuna Matata para um grupo de crianças lá na recepção da Delarte, quando elas foram embora, ele falou assim: meu, o Pumba é o seu Scooby-Doo, vai cantar essa merda pro resto da vida. E realmente, Tá aí até hoje, né? realmente. E eu acho que vou continuar cantando enquanto tiver voz para fazer isso. Por favor. Fica muito bom. E como é que foi Ah, fazer o Shrek? foi bem, foi legal. Eu gostei muito e espero ser lembrado agora, quando sair Acho o que sai ano quinto que vem, né? filme. Parece que sim. Vamos ver, está adiando. Era em 2025, aí passou para 2026, agora é 2027. Mas eu espero estar vivo, né?
Não, E vai me dar, vai chamarem, dar e sim. lembrarem de mim. Não, tem que chamar, gente, porque Shrek sem você não combina. Muita gente prefere o 1 e o 2 como o Bussunda. E tem gente que prefere a partir Ah, do 3 e 4 não, olha, eu comigo. prefiro do 3 para frente. Nada E, contra, mas enfim, né? e tem outros personagens com quem eu tenho só a agradecer, né? E tenho um carinho muito grande, que é o Sullivan, Sully de Monstros S.A., Sim, eu ia citar ele também. a, Como é que a foi para você? Joaninha, a Joaninha do Vida de Inseto, Uhum. e vários outros da Disney. O Garcia Júnior, que era responsável artístico, antes era o Telmo de Avelar, que contava, dizendo que não é talento, o Mauro é talento, e me deu muitas oportunidades, e o Garcia me deu inúmeras oportunidades, confiou muito no meu trabalho. Eu sou muito grato a esse pessoal, como eu sou grato a vários colegas que me deram oportunidade. E eu fiz coisas muito legais, como aquele Planeta do Tesouro, Uhum. Atlante, Nem Cavacatuça, Galinho Chicken Little, bastante coisa, né? Você fez bastante coisa para Disney, né? Sim, e a Princesa e o Sapo, Ah, esse filme é né? tão legal. E outras coisas também para outros estúdios, né? Como a Uhum. Fox, a DreamWorks, eu fiz da DreamWorks, na ocasião a Fox, eu fiz a Anastácia, e na DreamWorks eu fiz oh meu Deus, da DreamWorks, aquele do Hotel Transilvânia, 1 e 2, Sim. fiz o Príncipe do Egito, fiz Como Treinar Seu Dragão, e fiz o live action, né? Meio live action, o Como Treinar Seu Dragão de novo, do ano passado. Então eu sou muito grato mesmo a todos os colegas e todos que confiaram e confiam no meu trabalho, né? Sim. Eu estou aí, para o que der e vier, se Deus quiser, é só lembrarem de mim. Então, sim. Viva, viva! Mauro, também como é que foi para você? E como é que é, né? Porque fazer, que está aí até hoje, o Dr. Weber de Grey's Anatomy. Olha, é ótimo, né? Já vai para a 22ª temporada, não é isso? Já, Tenho certeza. Foi, são 22. é o papel em que eu mais fiquei, né? Uhum. Mais anos trabalhando, fazendo o mesmo personagem, o mesmo ator. Fiquei bastante fazendo o pai do Flash, e era o mesmo ator do que até então era a série onde eu tinha ficado mais tempo, que era Lei e Ordem, 13 anos. Agora, 21, 22, não sei com certeza, estou eu aí. E às vezes passa um flashback do personagem fazendo discurso para os médicos novatos residentes, Aham. e aí eu vejo a diferença de como o tempo passou. E aí eu estou dublando o sujeito. O cara tá com. O ator teve câncer de próstata. Sim, E eu não sei se ele vai continuar. Eu espero que sim, porque é trabalho para mim. Mas tudo exato. bem. E, ao longo do tempo, também para a Disney, eu faço até hoje o Bafo de Onça. Uhum. Né? Então, desde na casa do Mickey até hoje, eu Bafo de Onça, nos Três Mosqueteiros, Pateta, Donald e Mickey. Né? Então, eu sou muito grato a todos eles, é muito legal. E o Shrek é da DreamWorks, né? Espero que ele lembre de mim para fazer. Sim. Tem uma série que você dubla também, que eu gosto muito. Eu acho até o personagem, ele chega a ser engraçado, que é o Small Horses. Como é que foi? Como é para você fazer Oh, dublar Small específico? Horse, do Gary Gente, Oldman.
Eu adoro Small Horses, cara. Eu amo essa série. Cara, ele criou um personagem que, particularmente, eu adoro fazer. Porque o sujeitinho escroto, rapaz. Ele é muito escroto. Tipo, a Só pessoa tá que lá e ele. aquilo ali o personagem criou uma personagem para se esconder. Na minha opinião, ele usa aquele modo de agir para se proteger, porque é uma vida de espião, é um querendo derrubar o outro. Sim. E enquanto a gente pensa que ele está se ferrando, ele está por trás fazendo as coisas que têm que ser feitas. Entende? E ele achou muito cômodo chefiar um departamento de um monte de agente fracassado. Uhum. Por isso é que é Slow Horses. Né? E eu adoro fazer aquela série. Adoro. Nossa, eu Nossa, eu amo rio aquela série, demais. gente. Eu dou muita risada com ele, porque ele é É, assim, tipo, todo. Ele fuma pra caramba, ele bebe, ele não. Tá, tipo ele assim, peida, ele ele não tá arrota, nem aí pra ele nada, não está sabe? nem aí para nada. Meu Sim, Deus do céu. é muito louco. E assim, mano, Hum, tem um amigo meu que ele é muito seu fã. E aí, quando eu falei que eu ia fazer a entrevista com você, o nome dele é Rodrigo. Ele falou: hum, ah, não, eu posso fazer perguntas. E ele te mandou algumas perguntas. E hum. uma das perguntas que ele te mandou é. Ele pergunta assim: qual, na sua opinião, qual foi o personagem mais desafiador para você? E, e o que tornou esse projeto tão marcante para você, assim? O mais desafiador para mim foi um filme que eu fiz nos anos 90 do ator Jeffrey Rush, Uhum. um ator australiano, que acabei fazendo também com ele, o Capitão Barbosa. Né? E, alô? Sim, tô te ouvindo. E, e o Jeffrey Rush ganhou o Oscar, inclusive, na ocasião, com esse filme, chama-se Shine, Uhum. a vida de um pianista esquizofrênico, que está vivo até hoje, é David Helfgott. E ele foi um desafio porque o cara fala sem parar, Nossa. reage, emenda risada, e funga, e canta, e ri, tudo assim durante, sabe, 30 segundos direto. Nossa, mãe. E eu errando tinha que voltar ao início e gravar tudo. Eu suava nas mãos. Uhum. Aquele foi um desafio. E eu só tive um retake, é um orgulho, um concerto naquele filme, que foi na primeira fala do filme que eu engoli um S de uma palavra só. E aquele filme, eu não sei se tem aí alguma plataforma e tudo mais, do lado, foi o mais difícil para fazer, foi o mais desafiador. Uhum. Teve um outro que foi desafiador por causa do esforço, foi o Ratinho Encrenqueiro, também para Disney, em que eu faço um dos irmãos e que recebem de herança uma casa, casarão antigo do final do século XIX e uma fábrica de barbante do pai. Uhum. E eles descobrem que a casa é de um arquiteto famosíssimo. E eles então resolvem dar uma guaribada na casa Sim. para vender a casa num leilão e faturar uma grana. E depois vender a fábrica. Só que dentro daquela casa mora um camundongo que não quer que a casa Seja seja vendido. vendida, Uhum. porque ali é o reino dele. Uhum. E o camundongo, então, começa a prejudicar os dois irmãos. E é meio desenho animado.
Aliás, meio desenho animado, não, é desenho animado. E é uma gritaria o tempo inteiro. Então, aquilo a gente teve que fazer com calma, e porque tinha muito grito, foi muito desafiador. Uhum. Uma outra pergunta também que ele te faz é: Né? tem algum personagem assim que você se divertiu ao dublar, seja por liberdade mesmo, criativa, ou pelo tom da obra, pela Olha, conexão que você teve, né, com o dois personagem? personagens que eu gostei muito de fazer, muito mesmo, fiz com bastante disposição, foram dois. Um é o robô gay do Esquadrão do Tempo para Cartoon Network. Uhum. E o outro foi o Homem do Chapéu Cuco de uma animação da Disney, A Família do Futuro. Foi, para mim, eu fiz com uma satisfação absurda, porque eu me diverti bastante com a personagem. Uhum. E as pessoas podem ver o resultado assistindo a animação dublada para ver o meu trabalho, tanto num quanto no outro. Sim. Também, como é que foi para você, né, receber o convite para dobrar o Geralt de Rivia na adaptação, né, de livro da Storytel? Eu não tinha noção, não tinha ideia, Como é que não foi para sabia você, que. assim? Porque é um processo diferente, né, Mauro, então Sim, como mas foi? chamaram, ó, estou precisando de um bom narrador, tá, não sei o quê, alguém me indicou. Ok, aí eu fui lá, comecei a ler o livro. Li o primeiro, o pessoal gostou, aí li o segundo e fui fazendo a série. Até esse ano eu fiz esse último filme, o último livro que o Uhum. cara escreveu. E foi assim, eu acho até que foi uma certa preparação para poder ler O Senhor dos Anéis, sabe? Que é no É mesmo mesmo? estilo, né? É, e eu fui aprendendo as coisas apanhando, né? É o que eu falo, eu aprendo as coisas trabalhando, ganhando dinheiro, por absoluta necessidade financeira. Entende? É por isso que eu vou Sim, aprendendo as é coisas. sinceridade, ué. Eu estou aprendendo. Deu certo? Ok, legal, maravilha. E aí eu fui gostando, né? Houve até uma polêmica, porque eu falo Geralt de Rivia, e no seriado era Geralt, como os americanos pronunciam, né? Uhum. Mas o pessoal da tradução falou, não, é Geralt mesmo, porque o Geralt era como era falado, inclusive, no jogo. Sim. Então, eu falei, então, tudo bem. Deviam consertar era a série, não a mim. Uhum. Mas a polêmica ficou pouco tempo. Eu espero que o pessoal tenha gostado, né? Que tenha consumido os livros narrados. Sim, Né? E, porque eu me empenhei, como em tudo que eu faço, eu me empenho bastante. sim. Estou lendo agora toda Uhum. a série Os Três Mosqueteiros, do Alexandre Dumas. Ah, que legal. Infelizmente, já foi lido O Conde de Monte Cristo, que é um dos livros que eu mais gosto, do Dumas. Uhum. Mas nem tudo, né? Por exemplo, eu adoro o Alec Guinness, nunca dublei o Alec Guinness. Adoro Uhum. o Peter Sellers, nunca dublei o Peter Sellers, entendeu? Sim. Só adoro Gary Oldman e dublo, mas já fiz vários produtos, não fui eu que gravei. Assim Uhum. como o Kevin James, assim como o Bautista, outros colegas já dublaram. É porque eu não escondo esse meu posicionamento no sentido de que aquele ator ou aquele personagem de animação não me pertence, Uhum. sabe? Eu não sou aquele cara, não sou aquele boneco da animação. Eu sou um ator que exerço a minha arte para facilitar o acesso do povo do meu país àquele produto estrangeiro e da Uhum. melhor forma que eu puder fazer.
Entende? Sim. É isso. Mauro, você também, falando ainda um pouco, né, desses personagens, você também, por um tempo, dublou o professor Girafales, né, que você substituiu e tal. Foi. Como que foi? Graças a Deus, o Carlos Gesteira tomou o meu lugar, porque eu acho que é Uhum. a voz mais parecida com como é que é, quem dublava, já falecido. Eu esqueci o nome dele agora. É, e o mais parecido. Eu fiquei, sabe, pisando em ovos, Uhum. sinceramente. Mas fazer o quê? E o pessoal da fã de Chaves e Chapolin é implacável, né? Aham. Não gostou, eles falam na cara que nem criança. Então, eu, graças a Deus, tirei esse peso no meu ombro, né? Entendi. E aí, uma outra pergunta que o Rodrigo te deixou também é o seguinte: como é que você vê, Mauro, a questão da inclusão, né? A questão da audiodescrição, por exemplo, e de outras ferramentas na dublagem, e também como você enxerga, né, esse papel das pessoas com deficiência, tanto como consumidoras, né, também como pessoas que talvez também algum dia possam, né, trabalhar, né, nessa área. É, inevitavelmente, um deficiente visual, ele não vai poder dublar uma Sim. personagem, né? Apesar de que alguns colegas deram aula para algumas pessoas cegas e isso, alimentando ilusões. Agora, o que eles podem fazer no meio, todos os deficientes visuais que quiserem trabalhar no meio puderem fazer, é a audiodescrição, que é gravado à parte e leva um tempo determinado, que quem determina isso é a própria direção, distribuindo ao longo do filme. Uhum. De uma forma, quem vai fazer a audiodescrição tem que, de alguma forma, não interpretar, fazer uma voz, como a gente costuma falar, uma voz branca, Uhum. né? Apenas descritiva. Eu acho que o acesso tem que ser aumentado, não só para os deficientes visuais, para os deficientes auditivos também, porque muitos idosos, por exemplo, não conseguem ler mais as legendas. Uhum. Então, para continuarem a usufruir dos produtos, eles assistem nos filmes dublados. Crianças em idade pré-escolar e idade de alfabetização, elas não leem rápido. Elas precisam, todo mundo participou de produtos, né, apreciando produtos dublados durante grande parte da própria vida. Uhum. Vários. Eu acho que todo mundo. O que eu não acho legal é diminuir, menosprezar, fazer uma crítica sem embasamento do trabalho da dublagem. Sim. Aí eu não aceito. Fazendo uma comparação de que o filme legendado é melhor do que o filme dublado. Não Melhor tem para quem, né? melhor. Para quem também, Exato. né? Está excluindo também um grupo da população e é grande. Como Sim. assim? Também são consumidores. Que isso, né? Mas é uma prepotência, como se você, a maior parte deles, se você tirar a legenda, não vai entender o filme. Sim. Não vai.
A maior parte do pessoal aí que sabe inglês, ok, pode assistir no original. Mas não existe só filme em língua inglesa. Tem em japonês, Uhum. coreano, chinês, indiano, espanhol, francês, italiano, alemão, árabe, Nossa. e por aí Então. vai. E a gente tem que dublar isso tudo. E se tirar a legenda, como é que o cara vai entender? Uhum. A legenda, inclusive, tem uma limitação, ela tem uma limitação de caracteres e de tempo de exibição na tela, em que faz com que muitas vezes o cara fala assim, eu fico vendo a dublagem, mas quando aparece a legenda, uma coisa não bate com a outra. Claro que não bate, porque a legenda ela tem que condensar aquilo que está sendo falado no filme, Uhum. durante tantos caracteres, contando espaço como caractere, e num tempo determinado. Então, como assim? Quando você vê o filme dublado, você vai apreciar o filme como um todo. Enquanto que você vai assistir um, um libanês, um filme libanês, mas está condensado ali a legenda. Não é tudo aquilo que está sendo falado ali. Uhum. Bota-se apenas o essencial. E isso é para quem sabe ler ou para quem enxerga. E os outros, É, verdade. sabe? Eu acho meio prepotente esse tipo de postura, sabe? É uma postura classista. Você está defendendo a sua profissão. É claro, é óbvio, porque se eu não defendo minha profissão e várias pessoas não defendem não forem defender a profissão delas, ou as deficiências que levam a ter essas profissões, como é que vai ser? Vai ficar uma parte da população toda excluída? Hoje Uhum. em dia, o pessoal se queixa muito com relação a ter muito mais salas de exibição de cinema com o produto dublado do que legendado. Sabe por quê? Uhum. É uma indústria, dá mais dinheiro. Eles viram que a maior parte da população brasileira prefere filme dublado. Então, acabou. É como nos Estados Unidos. Eles Uhum. detestam ler legenda. Então, a maior parte dos produtos estrangeiros não são bem aceitos. Por isso, eles fazem versões americanas de determinados filmes estrangeiros. Entende? Então, é isso. Então, Entendi. eu acho que é muito viralatismo. Eu quero ver a interpretação, quero ouvir a interpretação do sujeito. Tá, então tira a legenda. Tenta Assiste o entender. filme sem legenda. Tenta entender. Mas aí sem a legenda, como é que eu vou entender? Então você não vai apreciar o trabalho do outro cara, ou da atriz ou do ator. Você não sabe o idioma, porra. Como é que vai saber? Isso é Né? difícil. Tá bem Bom, complicado desculpe, nesse eu caso. falo, eu fico meio revoltado com esse elitismo babaca, sabe? Pode ficar à vontade, pode ficar à Um vontade. elitismo idiota. Sabe? É, Porque esse pessoal que não gosta tem ia não todo o olhar para os direito de outros, não né? gostar. Ele tem todo o direito de não gostar, mas ele não pode tripudiar sobre o trabalho, porque ele passou anos da vida dele vendo produtos dublados, só podendo ter Sim. acesso a esses produtos através da dublagem. Então não vem com essa, né? É. Lá fora, nos Estados Unidos, um ator de voz, ele é exaltado. Um colega nosso falou, cara, vocês nos Estados Unidos, porra, vocês iam ganhar muito dinheiro se vocês fossem dubladores americanos. Uhum. Aqui no Brasil, não. Aqui o pessoal, não é, a questão não é falta de dinheiro, a questão é poder.
Eles querem a gente ali, ganhando merreca, como se o nosso trabalho não fosse um trabalho Não fosse digno importante, né? Não, exato. e não auxiliasse a indústria deles a ganhar dinheiro. Sim. Entende? Então, é isso. Eu fico revoltado e tal, mas, por favor, não esqueçam do meu trabalho, não deixem de me chamar. Com certeza. E aí, assim, né? Vamos. Acho que é um assunto também um pouco polêmico. Mas, Mauro, para você, né? Qual é a sua visão sobre toda essa polêmica que envolve a IA e a dublagem hoje? Eu acho que a IA é uma ferramenta. E, como toda ferramenta, ela está sujeita ao uso pelo ser humano de uma forma legal ou de uma forma ruim. O que a gente tem que fazer, dentro do caso da dublagem, é regulamentar e se proteger. Sim. O pessoal nos Estados Unidos já está fazendo isso. Vários na Europa, principalmente Alemanha e Itália, já estão fazendo isso. Então, cara, a gente tem que fazer aqui também. Porque o cara não tem o direito de pegar a nossa voz e emular a nossa voz e não precisar do nosso trabalho. Trabalho de Uhum. ator, máquina não substitui. Sim. Trabalho de ator, fazer arte, precisa de um ser humano com sensibilidade. Então, só lamento. Meu filho é ilustrador. Espero que Uhum. ele esteja enfrentando a IA e usando a IA como uma ferramenta para melhorar o trabalho dele, não para substituí-lo. Porque, antigamente, quando uma tecnologia aparecia e tomava o lugar de outra, aqueles que exerciam o trabalho naquela tecnologia antiga eram enquadrados para aprender a tecnologia nova. Por quê? Porque o início da era industrial, o pessoal via que precisava ter mercado. E qual era o mercado dos países industrializados? Era o pessoal que ganhava salário. É ele que, quanto mais um salário melhor ele tem, mais ele pode usufruir dos bens que a Uhum. indústria produz. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a tecnologia substitui a profissão e ferre o indivíduo que É viveu a tipo vida você que toda corre, fazendo corre aquilo. atrás. Você que corre É, atrás para outra exato, coisa, né? exatamente. Então, a gente tem que batalhar para regulamentar. E, na minha opinião, não vai substituir o bom ator, a boa atriz. Uhum. A gente vai ter esse conflito e tudo mais, mas não adianta. Ah, o cinema vai acabar com o teatro. Tem teatro até hoje. Verdade. Ah, a televisão vai acabar com o cinema. Tem cinema até hoje. E agora usufrui da televisão para ganhar dinheiro. Teve muito isso quando veio os streams, né? Que todo mundo achava que o cinema ia É, acabar depois dos streams. está aí o cinema. Vão se modificando, vão se adaptando. E é isso que a gente tem que fazer com relação à IA. A IA tem que se adaptar. E IA não faz arte. IA só faz aquilo que mandam ela fazer. Por trás de uma obra de uma inteligência artificial, tem sempre um ou dois seres humanos ou mais na Terra. Uhum. Então, esses seres humanos que têm que se conscientizar. Precisa para determinadas coisas? Facilita para determinadas coisas? Ok, tudo bem. Né? Hoje em dia, a gente utiliza um computador na mão o tempo inteiro, que Sim. substituiu uma série de coisas, que tinham profissões, inclusive. Mas
ele não vai poder substituir o ator ou a atriz. Desculpe, mas não vai. Não dá. Eu tive, E acho que a gente conta com a ajuda do consumidor de dublagem. sim, Sem ela, vai ser difícil. sim. Não dá para substituir de fato, mas com certeza você viu rodando isso por aí. Eu tive, eu acho que o desprazer de ver na época que a Prime Video lançou um filme todo com IA, que era um negócio horroroso, tipo, Era. Eu vi um trechinho. horroroso, horroroso. Vi um trechinho. Só lamento. Isso aí, eles lançaram para ver como é que o público se acostumava. Sim. Isso. Super criticados, né? Com certeza. O público brasileiro tem essa convenção cerebral coletiva de apreciar a dublagem desde a década de 30. Meu Deus do céu. Branca de Neve, primeira Uhum. produto a ser dublado, foi no final da década de 30. O brasileiro tem essa convenção coletiva, cerebral, há muitos anos. Como é que os caras querem simplesmente mudar assim? Não Pode, dá. não consegue. E a gente conta com a ajuda dos apreciadores de dublagem, dos consumidores. Sim. Bom, Já para a gente encerrar mesmo aqui o nosso papo, Mauro, às vezes eu faço, né, essa pergunta para alguns dubladores que eu já tive aqui. Tem algo que você, assim, olhando para trás, vendo toda a trajetória da dublagem, tem algo que você mudaria eu hoje? mudaria? Tipo assim, se você pudesse mudar algo ou melhorar algo na dublagem. Eu queria que voltasse a contracenar, Uhum, todo mundo tivesse junto, mais né? atores na bancada, sabe? Isso ajuda pra caramba a gente, como ator, a contracenar. Sim, Mas, por força da tecnologia, não dá. E a entendo. gente tem que se adaptar. Né? É, verdade. Bom, Mauro, eu queria te agradecer mais uma vez, foi um papo bem legal. Eu é que agradeço. Foi um prazer ter você aqui e E espero que você me convide, dando um tempo, é claro, não vou, com para certeza. Não me fala você me isso não que chamar eu de vou, tá? novo. Não me Tá? fala isso não que eu vou, hein? E a gente continua dali para frente. Tá? Sim, sim. Bom, Foi uma honra. fica um espaço para você se despedir aí do pessoal, pode ficar à vontade. Bom, apreciem a dublagem, por favor, ajudem a gente a combater a IA e não esqueçam de mim. Eu sou Mauro Ramos. E se erramos, voltamos e consertamos. O único ator dublador do Brasil com slogan rimado. É isso, pessoal. Beijos e até a próxima. Tchau!